amigos webnautas que nos dão a alegria e o prestígio do Cantinho do Aconchego pela Rádio TV Espírita do Paraná e pela Rede Mundial de Emissoras Espíritas. Voltamos com mais um programa e hoje com uma figura para lá de alegre e carismática. É o meu amigo de longa data, lá das minhas andanças por Sergipe. Vou bater um papo aqui, bem descontraído, com o poeta Evaldo de Lima, o Pequeno Diminuto. Ele vai explicar depois por que esse Pequeno Diminuto. Evaldo é natural do povoado de Logradouro, no município de Nossa Senhora das Dores, em Sergipe. Como está você, meu caro amigo Evaldo? Meu grande Valdir, meu grande telespectadores, a todos vocês que nos assistem nesse momento, como vocês sabem, eu sou pequeno e diminuto para expressar a alegria de nesse momento estar aqui, direto com todo o universo, através das rádios sonoras da TV Espírita do Paraná e tantas outras emissoras que faz esse momento chegar ao universo. Não tenho palavras para agradecer a alegria que sinto nesse momento, meu querido. Que coisa maravilhosa. Estou aqui às suas ordens. Que bom recebê-lo aqui, Evaldo. Muito bom mesmo. Eu já falei um pouquinho de você ali no começo desse Pequeno Diminuto ali, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de você. Você ficou órfão muito cedo. Com que idade você ficou órfão e foi dali que você começou a sua vida espírita? Como que foi a sua vida dali para frente? Eu gostaria de antes colocar para vocês o que eu tentei escrever enquanto a gente se ajeitava aqui. Eu quero nesse instante, com carinho, me apresentar ao Cantinho do Aconchego, este programa salutar, pela Rádio e TV Espírita do Honroso Paraná, pela Rede Mundial de Emissoras Espíritas, com este ser cativante de tantas ações bonitas, o inimitável Valdir, cheio de ideias benditas. Eu, daqui do meu Nordeste, de Sergipe, no sertão, em contato com o universo, Uruguai, Flórida, Japão, pelas asas do aconchego do Espiritismo entre irmãos. Sou grato a todos vocês por este encontro absoluto. Eu, como o Valdir já sabe, um pequeno diminuto, do sertão todo acanhado, um verdadeiro matuto. Porém, grato ao Pai amado por nesta encarnação, entre tantas as benesses que não tem explicação, foi conhecer a doutrina e adotar de coração. Muito obrigado a vocês por essa ocasião. Poxa, agora eu vou ter que falar meio cantado também. Eu peguei o embalo. Pois é, eu tentei aqui, quando a gente se ajeitava, tentei fazer alguma coisa, mas... Então. Bem, eu tive a tristeza, rapaz, a infelicidade de... Há 15 dias dos meus 14 anos, a minha mãezinha foi para o céu. E eu era o mais velho, e nós ficamos, éramos eu e mais 2 irmãos, meu pai ficou paralítico, e as dores, as agruras que eu amargava naquele momento, eu comecei a escrever de alguma forma, porque as pessoas não me entendiam, as pessoas que eu procurava conversar, elas não conseguiam entender aonde eu queria chegar. E eu comecei a colocar no papel, e deixei. Lá na frente, alguém começou a dizer, Valdir, isso aí é poesia, isso aí você pode ajustar aqui e fazer poesias. E aí, graças a Deus, eu comecei a fazer alguns ajustes e dei sequência. E tenho algumas obras feitas com aqueles rascunhos e tantos outros que eu fiz ali para cá, graças a Deus. E alguém disse que é poesia, viu? Que beleza, mas eu tenho lido tuas poesias e ouvido algumas outras pessoas declamando aí. São muito lindas mesmo, são muito lindas. É muito vasta o que você tem de poesia. Não dá para ler todas, mas eu, cada dia que posso, estou lendo uma, pelo menos. Por falar em poesia, você tem alguma que você possa declamar agora, que lembre esse teu tempo de infância, quando você começou, assim, alguma coisa, sabe, que seja bem singela, assim. Como você começou? Pronto. Em 2010, nós lançamos o primeiro livro em poesia. Eu peguei os primeiros textos meus, para vocês terem noção, uma senhora vizinha nossa,
ficou viúva. O único filho que nós sabíamos que ela tinha ido para São Paulo. E aí eu fazia parte do movimento religioso da Igreja Católica e nós, do movimento, adotamos a senhorinha. E como a situação financeira nossa era mínima, eu tive a ideia naquela época de escrever um cordel e vender os folhetos para a gente angariar fundos para a senhorinha. E graças a Deus, quando nós nem esperávamos, apareceu o filho dela e a levou. Daí eu peguei o texto que eu tinha arrumado, mudei o nome, o destino, o final, e escrevi meu primeiro cordel. E aí eu comecei já naquela época, vendia os cordéis, produzia e vendia para ser destinados a obras sociais. Tá? E só em 2010 eu consegui transformar aquelas poesias, compilar em um livro, numa obra. A primeira foi essa aqui, o primeiro livro, Um Sopro em Versos, Memórias e Poesias. Aqui é uma forma de eu demonstrar que eu tenho consciência que não foi só. Foram inspirações, colaboração dos nossos assistentes. E uma delas, As Manhãs Sertanejas. Como nós somos da roça, Tabaré, arcaicos. E aí nós fizemos As Manhãs Sertanejas. Surge com raios solares de tons claros, cor de mel, sob coro de passarinhos e vai descerrando o véu, fazendo do azul celeste o mais lindo de todos os céus. O sol chega de mansinho, derramando-se pelo chão, fertilizando o solo, dando vida ao meu sertão. E o homem recepciona, sempre com linda canção. Ó meu Deus tão poderoso, ó meu Deus tão verdadeiro, ó meu Deus do Mocestão, ó meu Deus tão brasileiro, me dê força, dai-me chuva, nós não queremos dinheiro, queremos saúde, uns aninhos, fortaleça nossa fé, dê sossego a nossos filhos, conforta nossa mulher, e o mais é sua vez, seja como você quiser. Se puder, me deixa o sol anunciando um novo dia, me deixa o ventinho da noite, me deixa o clarim do dia, me deixa o verdinho das matas, me deixa a estrela guia, e se não for pedir demais, o gargarejar das aves e a mesma barra do dia. Que coisa bonita, hein? Bela homenagem à mãe, hein? Né? Muito bonito. Mas diz uma coisa, você é casado com Dona Marta Maria e tem 4 filhos. Todos são praticantes da doutrina espírita? Não, apenas dos 4, a mais velha é católica, a segunda é espírita e trabalha com a gente aqui na Casa Espírita Ivone Pereira. O terceiro é ateu e a quarta vai para todos os cultos religiosos. Mas quando se entrevistada for, diz que é espírita. Que legal. Tá. E você tem 4 filhos. Filho de peixe, peixinho é. Algum deles com dom para as artes, para a poesia, mesmo que não seja na arte espírita. Pronto. A minha mais velha é bailarina, tem uma escola, um estúdio de dança, tá? E dá aulas aqui no estúdio dela, inclusive, sempre que pode, algumas no nosso frequentam o nosso projeto social nos eventos nossos, como algumas crianças ou senhorinhas de lá do projeto, ela sempre dá um jeito, a gente arranja uma bolsa e ela agasalha. Então, ela utiliza do dom da arte dela, da dança, e graças a Deus também alimenta o nosso projeto. Essa é a mais velha. A segunda, ela não é muito prendada, mas ajuda a mãe. A mãe cria peças decorativas, arranjos de casa, aí ela também se mete e às vezes consegue fazer alguma coisa, tá? O terceiro fez audiovisual, se especializou em cinema, dirige filmes e está fazendo jornalismo. E a minha caçula, a que vai para todos os cultos, ela é odonto, tá? Só. E o que ela faz é a beleza do sorriso das pessoas, tá? Mas o meu menino escreve e todos eles, graças a Deus, têm uma redação muito boa. Entendeu? Legal. Todos eles. Que legal, cara.
E seus pais eram espíritas e você ingressou na doutrina espírita pelo amor ou pela dor? Pela dor. Quando Deus me mostrou a Dona Marta, quando Deus me mostrou a Dona Marta, eu estava vindo eu estava vindo de uma desarmonia matrimonial, né, de uma separação, e recém-casado, quando eu cheguei em casa, ela, à noite, antes de dormir, ela falava sozinha e murmurava só, e eu, meu Deus, eu saí de um casamento, uma relação, e agora, meu Deus. Aí comecei, até uma vizinha me procurou e me disse que, Evaldo, você tem que levar ela na casa espírita. Mas eu tinha algumas imagens de outras religiões afro que lidavam com espíritos que não me convenciam. E aí eu temia que o espiritismo fosse mais uma religião das que eu não comungava dos ideais. E demorei a levá-la. Só que quando eu tive a felicidade de aceitar o convite para ir, que foi na cidade a 60 quilômetros daqui, próximo da que nós nos conhecemos, que foi Campo do Brito, na cidade de Itabaiana, lá eu tive a felicidade de, nessa encarnação, encontrar o meu maior pilar dessa passagem terrena, que foi a doutrina espírita. E aí temos 33 anos, graças a Deus, e já estamos no terceiro centro que nós fundamos aqui na região. Tá? Que nós dirigimos e graças a Deus. Tá? Os pais, então, não eram espíritas? Não. Minha mãe, ela é da cidade pequena, né, de Feira Nova, cidadezinha pequena, com 5 mil habitantes. Ela se foi logo cedo. E meu pai também não demorou, se foi, não tinha nenhuma. Naquela época, o espiritismo chegou na região através da gente. As primeiras casas espíritas daqui da região do Sertão fomos nós que trouxemos. Ah, que legal. Que legal. Evaldo, nós passamos por uma época muito conturbada, com tantas dificuldades devido a essa pandemia aí, né? Da Covid-19. Você deve ter escrito alguma coisa, uma poesia, né, sobre Covid, alguma coisa aí. Poderia falar? Acho que eu não cheguei a 100 poesias, não, sobre o Covid. Sobre o Covid, eu acho que eu não cheguei a 100 poesias, não, mas algumas delas estão aqui, tá? Esse aqui foi produção da época da Covid, tá? E uma delas nós intitulamos Quanto tempo ainda falta? Quanto tempo ainda falta para sentirmos do espaço o sopro de liberdade, trazendo a felicidade para os que amargam o fracasso? Quanto tempo ainda vai essa forma de lição da lei de destruição, o qual sobre o injusto recai, para conquistar os espaços, para construir novos laços, para recebermos alta, para te sentir em meus braços, trocarmos milhões de abraços? Quanto tempo ainda falta? Legal. Eu achei que, porque todo poeta fez poesia sobre Covid, por isso que eu achei que você poderia ter feito alguma e eu queria ver. Eu fiz várias. Então, você é poeta, cordelista, faz embolada, é recitador, declamador e até cantador, que eu já sei. E de brinde ainda faz palestra espírita, entre outras atividades, não é verdade? Explique em rápidas palavras para nós todos esses trabalhos que você tem. Para lhe falar a verdade, vê se me entende aqui. Eu sou, na verdade, amigo do Rodinei Lara, pode ouvir, e amigo desse cara insubstituível, o nosso amigo Valdir. Ai. Valdir, eu sou ousado, sabe? Eu sou, além de pequeno, diminuto, ousado. Tá? Eu nunca fui grande em nada, graças a Deus. Nunca fui grande em nada, tá? Mas sempre feliz, porque o cara pequeno, ele consegue entrar em tudo, tá? O pequeno tem espaço para tudo. Então, geralmente, pronto, nós temos um comércio, e o nosso comércio, nós vendemos panificação. Quando nós abrimos, a primeira loja nossa era Arte Pão. Pão com arte, né? E passamos 20 anos. Nós retornamos agora em outro endereço, eu coloquei Pão e Poesia. Olha!
Aí o que ocorre? Geralmente, quando os clientes chegam, são atendidos, geralmente, cidade pequena todo mundo se conhece, e eu tenho a felicidade de receber o sopro do alto e faço um improviso com o cara, ele começa a sorrir, entendeu? E sempre quer mais alguma coisa, tá? Lá nós criamos um espaço onde nós temos Recanto Cultural, Põe Poesia, de um lado, e no outro é Cordelteca, onde expõe as minhas obras, os livros de poesia e outros cordéis. Tá? Pronto. Eu adotei recentemente as pessoas, qual é um livro? Eu digo alguma coisa que nós possamos doar para a periferia. Perfeito. Quilo de alimentos, cesta básica, tá? Certo? Então, aí o ambiente se torna tranquilo, engraçado, as pessoas passam depois, compram, se alimentam, depois voltam para a gente conversar, tá? Aí geralmente vai os cantadores de improvisos, tá? E aí eles dizem algumas coisas para me provocar, aí eu também repito, digo alguma coisa a ele, entendeu? Tem 2 rádios aqui na cidade. E, graças a Deus a gente tem acesso a todas elas. Sempre que a gente quer, a gente vai lá, e não precisa estar marcando nem nada. E o grupo, os locutores, os artistas que vão se apresentar lá, a gente tem uma relação muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Entendeu? Então, quem não entende muito de cultura, acha que eu de tudo eu sei um pouquinho, mas é só brincadeira, só brincadeira. Entendeu? Agora eu estou entendendo o significado do poeta diminuto. Eu ia perguntar isso lá no começo, não, mas você já tinha falado, né? E agora mais afirmou aquilo que você já disse. Realmente, isso é muito legal. Você é uma pessoa muito humilde, muito legal. Sabe? Olha, Cordel, eu já vou em mais de 50 folhetos. Mais de 50 folhetos. E para você ter uma noção, inclusive nós nos conhecemos, na vez que nós nos conhecemos, nós estávamos no lançamento desse aqui, ó. É verdade, é verdade. Cordel da União, que era a União Espírita de Sergipe, 88 anos. Isso. Tá? Você fez a apresentação com teatro e nós com Cordel. Num show, num evento. Luiz Antônio foi palestrante. Tive a felicidade de lançar o livro, um cordelzinho também, um folheto de cordel, O Homem de Bem, tá? E tantos outros. Aqui foi uma das academias que eu assumi recentemente, a minha cadeira foi imortalizada com o nome de minha mãe, que foi a primeira professora da minha cidade. Sim. E o texto de apresentação da minha mãe, eu fiz em cordel, tá? Certo? E fiz várias casas espíritas aqui da região. Aí, geralmente, eles me chamam para o aniversário. Domingo passado, eu fiz uma de 25 anos, aqui em Itapuranga. Aí, geralmente, eu faço um texto e faço um cordel e, graças a Deus, tem agradado as pessoas. Que bacana, que bacana. Eu senti falta do teu amigo violonista, porque eu ia pedir de surpresa para vocês fazerem uma embolada. Era. Estava doido para ouvir uma embolada, e embolada tem que ser com 2, né? Um fala e outro responde, não é isso? A embolada, para ser boa, a gente tem que decorar, fazer na hora certinha para não se atrapalhar, mandando para a Valdir e para a turma do Paraná, né, Luiz? Olha só. Tá. Nas suas poesias, você deixa fluí-las em sua mente espontaneamente? Ou até sair uma fumacinha da cabeça? Assim, como que funciona? E elas são psicografadas? Como que funciona? Assim, olha, uma vez, quando nós lançamos o primeiro livro de poesia, eu fui na Federação Espírita e um dos diretores estava lá e eu levei para eles, presenteei. Aí ele olhou para mim e disse, psicografia? Aí eu disse, não, rapaz, não. Ele disse, rapaz, então você está melhor do que Chico Xavier. Chico Xavier escreveu 400 e tantos livros, mas era pelos espíritos, você fez sozinho. Ou seja, brincadeira, né? Mas o que ocorre? Tanto as minhas obras, geralmente eu coloco o título Um Sopro em Verso, Correio Divino. Eu sempre faço com que as pessoas percebam que eu tenho a consciência que não fui só eu, que foram ajudas. Nós sabemos, né? Ninguém faz nada sozinho, sobretudo é uma coisa boa, né? Mas o que ocorre? Eu vou numa palestra, eu fiz uma palestra ontem, por exemplo. O tema que mais fluiu, as indagações que alguém me fizeram durante a palestra, eu começo a perceber que aqui não foi por acaso.
E aí eu chego em casa e começo, tá? Vou pesquisar sobre, e começa, fica. A semana passada, um amigo nosso fizeram na cidade vizinha, um concurso de poesia, e ele faz parte de uma das academias nossas aqui, o professor Carlos Alexandre, e ele disse, Valder, amanhã, cadê a poesia? Eu digo, rapaz, as poesias que eu tenho... Ele disse, não, eu gosto de falar do município, daquela região. Aí, quando eu cheguei em casa à noite, escrevi uma, aí escrevi outra. Na metade da outra, eu percebi que eu já não estava só. Eu sabia que a coisa começava a fluir. Aí eu terminei um soneto e comecei outra, cestilha. Aí de manhã eu liguei para o cara e disse, rapaz, olha, aí contei a ele. Eu digo, escolha, eram duas, eu disse, escolha duas dessas três. Aí ele disse, não, agora não tem jeito não, agora aqui vai ser, é no pau ímpar, veja alguma coisa aí, porque ninguém... Aí, resultado, as duas que foram, das duas, uma foi finalista. Tá? Uma foi finalista. E, assim, teve uma repercussão muito boa, muito boa. Eu não tenho rede social de trabalhar poesia, eu não tenho no Instagram, não sei o quê, não. Eu gosto de postar minhas poesias no Face. Tabaréu só aprendeu aquilo, não sai outra coisa, é aquilo mesmo, entendeu? Então, no Face eu tenho várias poesias postadas, entendeu? E por ali as pessoas encontram meus textos. Diga qual é o teu Face? Evaldo Lima. Simples assim, Evaldo Lima. Só como eu, simples como eu. Mas uma coisa, e as suas poesias sempre têm assim um fundo temático dentro do espiritismo? Ou pode ser fora? As últimas, sim. As últimas, sim. Mas no início era assim, eu fazia uma viagem, porque eu via naquela viagem as paisagens, tá? Ou uma das coisas que eu mais escrevi foi sobre a dor da separação da minha família, meus pais, tá? Eu não sei se eu podia recitar uma delas aqui. Pode, claro que pode. Veja, uma delas, quando meu pai no hospital perdeu a visão, os olhos dele se perderam, ele apertou nas minhas mãos e foi se indo, foi se indo, foi se indo. Pronto. Aí o médico chegou, eu pedi a ele um papel, ele me deu o receituário e a caneta dele. E eu escrevi esse texto que, num dos concursos famosos aqui no estado, que é o concurso Poesia da cidade do Propriá, a 26ª edição, eu ganhei com esse título. Minha mãe foi a primeira professora da minha cidade, meu pai foi o último vaqueiro, domador de animais, não sabia escrever nada, desenhava o nome porque minha mãe, como professora, ensinou. Mas, como eu fiz uma antologia com o pessoal de Cabo Verde, Brasil Cabo Verde, uma das poesias minhas que foi escolhida lá, o título era Meu pai era analfabeto, mas um grande educador. Tá? Aqui eu ganhei o concurso, o título era Rústico Polido. Procurando conceituar o meu pai, percebi um tesouro rústico polido. Alma límpida de couro surrado, horas cegos, horas mudo, vivido. Revivi sua ingenuidade ímpar, hoje, incomum em criança ou ancião. Sua beleza no cumprir das tarefas, eternizando a mudez da resignação. As asas que davam os velhos costumes, o respeito à sabedoria divina ou popular, a pureza erguida no gesto de cada ação, que minha geração só ouve falar. A lisura no exercício do seu ofício, num tempo difícil, cheio de prova, onde palavra tinha peso cartorial e segredo se levava para a cova. O sorriso verdejante ao crepúsculo dava vida a meu jeito, sem jeito de brincar. Sua alegria em nos ver no curral, e a sua toada como canção de ninar. A valorização das coisas do sertão, seu jeito único, sua ingenuidade. A inquietação do olhar de sua alma na dor da orfandade. Um livro em parábolas arcaicas, algumas ainda não entendidas. Poesias sublimes,
centelhas de vidas, conceitos de vida que me deram vida. Parabéns, que coisa linda, hein? Coisa linda, meu pai do céu. Muito lindo e muito emocionante também aqui. Fiquei todo arrepiado aqui. Me controlei para não chorar. Mas muito linda mesmo. Você já andou falando ali de algumas coisas que eu ia te perguntar, mas eu vou voltar a perguntar porque tem alguns assuntos que podem ser mais estendidos ainda. Ótimo. Você tem vários livros escritos. O primeiro Certo. em 1983, que você falou agora há pouco. Foi A conversão de um jovem ateu, não é isso? Foi isso mesmo. Eu quero que você fale sobre esse livro, tá? Certo. E se puder recitar esse cordel. Conversão de um jovem ateu. Você veio armado, hein? Você vê, o programa é só 40 minutos, não é o dia todo. Senão o diretor vai ter que pagar almoço, janta, tudo, e ele não está aqui. Vamos lá, então. Para vocês terem noção, em 83, eu fazia parte do grupo de jovens da Igreja Católica na minha cidade. Eu era o líder, inclusive fundamos o grupo de jovens, eu fui presidente e tal. Nós conseguimos, a prefeitura bancou 300 exemplares naquela época, e nós fomos para 6 cidades levar o cordel. Olha, já na Igreja Católica, militando da Igreja Católica, a renda do cordelzinho já era para destinar às famílias humildes. Tá? Beleza. E o interessante é que íamos numa Mercedinha, uma caminhoneta F1000, ou não, F75 da Ford, e 2 carros pequenos, diga. Um pequeno diminuto, um brugueirozinho, entendeu? Diga, 5, 6 carros, rapaz, acompanhando para lançar um cordel, diga, tá? Graças a Deus. E eu não vou ler todo porque ele é extenso, mas só para vocês terem noção, mãe. Isso. Caríssimo amigo leitor, eu peço um momento seu para ler este romance que de fato aconteceu, aonde eu descrevo a conversão de um jovem ateu. Na cidade onde eu morava, perto da minha casinha, residia uma viúva católica e bem pobrezinha, lutando para criar um garoto que ela tinha. Na luta do dia a dia, rezava a todo momento para ver se assim conseguia suportar o sofrimento, que ela, desde criança, só conheceu o tormento. Assim que se fez mocinha, seu pai homem violento, dando ao jogo e à bebida, arranjou-lhe um casamento com um velho que só fez aumentar o seu sofrimento. Esse velho de quem falo, o seu nome era Agenor, sobrevivia de jogo, era vil e malfeitor, não acreditava em Deus, o nosso Pai Criador. Foi numa mesa de jogos que ele ganhou a donzela e o pai teve que entregar a sua filhinha bela para aquele velho nojento logo apoderar-se dela. Por a ter ganho no jogo, com ela não se casou. Como um objeto seu dela se apropriou. Com 2 meses de vivência, do velho ela engravidou. E aí se vai. Muito legal, bonito. Ei. Eu gosto que é esse tipo de poesia que você falou agora, eu esqueci aqui agora. Cordel, né? Cordel. Cordel, né? Eu gosto muito, eu acho muito interessante. De vez em quando aqui em Curitiba aparece algum paraibano, algum sergipano nas ruas aqui fazendo cordel, sabe? E vendendo os panfletinhos de cordel. Eu sempre compro quando passo por eles ali, porque sei que a luta é difícil, né? E eles fazem isso para se manter muitas vezes, né? E você já fazia isso para ajudar as pessoas. E então, o que eu fiz nesse daqui, Conversão do Jovem Ateu, esse filho nasce revoltado, se envolve com as turminhas, e aí ela, na dor do sofrimento, na igreja, ele comete um absurdo, toma as muletas, bate um aleijado, e aí, para não ser punido, a mãe se compromete na justiça para deixar ele quieto, que ele iria se transformar.
E com medo de ser preso, ele se transforma e conhece Deus na igreja e se converte. Entendeu? Tá? Aí fala da importância de encontrar Deus. Tá? E me diz uma outra coisa. Voltando agora para 2010. Em 2010, também você escreveu um outro livro, O Sopro dos Ventos, em versos, né? Sopros e versos, né? Você citou agora há pouco aí. Fale desse livro também. E eu soube que você fez esse livro para publicar algumas coisas suas. Conta para nós essa história. Eu levei algumas poesias para uma pessoa aqui, um cara que foi secretário de uns 5 governadores. O cara tem um poder de correção de português, de ortografia, tal, impressionante. E era amigo nosso aqui da região. Aí eu levei umas 30 poesias datilografadas, veja, começou novo, datilografadas. Aí quando eu cheguei lá, Valdir, ele colocou assim, aí pegou assim, as poesias não ficavam em pé. Aí ele dizia, não, rapaz, infelizmente eu volto, não tem que deixar em pé, você tem que bater as poesias aqui, elas ficarem. Aí eu baixei a cabeça, rapaz, ele disse, você não tem nada lá mais. Aí eu disse, rapaz, tenho, mas poesia. Ele disse, não, suas poesias, você tem veia poética e tal. E aí eu fiquei triste, peguei um padre que, mesmo eu sendo espírita, a gente tem uma relação muito boa, e eu acreditava muito nele, fui lá e ele corrigiu só que demorou a me entregar, e eu tive que levar o resto das poesias para o cara, porque o padre, que eu respeito muito, um belga, a gente foi um homem santo. E aí ele demorou, quando eu cheguei lá no dia do lançamento, que era o dia de aniversário da cidade, aí o padre me entregou, eu publiquei com os caras. Na hora que eu estava na gráfica, o padre chegou aqui, Ivaldo. Que lindas poesias. Aí me entregou as poesias e estava nas poesias, ele... Cadê, meu Deus? Ele fez um texto trazendo para mim o que eram as poesias, que ele encontrou nas poesias. E eu fiz aquele texto dele, deixei como o pós-fácil do livro. Cadê aqui, meu Deus? Porque o que ele colocou, veja o que o cara fez para traduzir as minhas poesias. Olha, é um belga, mas um cara, sabe... Na sua vida terrestre, Jesus amou tudo o que Deus podia amar. De um amor ternuro mais humano que nunca houve. Olhar o seu povo vivendo, lutando nesta vida tão bela e às vezes tão hostil. Não com um olhar indiferente, frio ou cínico, mas com amor ternura, imitando o de Jesus. Eis o nosso amigo poeta Evaldo Lima. E o coração dele vai cantando amorosamente, em música ritmada, toda essa vida humana. Tudo que vê, ama, sonha, o comove, e os seus sonhos imitam os do Pai e de Jesus. Um mundo humano iluminado pelo amor, onde o amor vale mais do que tudo. Obrigado, Evaldo, por essas canções alegres e esperançosas. Esse otimismo cabeçudo, esta confiança firmada em Deus, nosso Pai. Obrigado por fazer brilhar em nosso mundo tantas vezes, cão, a luz da certeza da vitória do amor, a luz irradiante daquele que proclamava, eu sou a luz do mundo. Parabéns, muito legal. Sabia que eu era espírita, ele sabia tudinho, inclusive a gente se ajudava nas questões que eu não tinha condição para o nosso projeto, eu sabia como conseguir dele, e ele sabia como a gente ajudar nos dele, graças a Deus. Os padres são normalmente muito amigos dos espíritas. Muito. Principalmente os franciscanos. Né? Aqui não é só os franciscanos, aqui são os franciscanos, Zezanos, Manuelzanos, sabe? Os Valdirzanos, os Evaldanos. Mas é verdade, aqui em Curitiba eu conheço muitos padres espíritas, sabe? De verdade. E eles não têm medo de contar, não. Eles falam mesmo. Sabe? Tinha um padre aqui no Rio Grande das Mercês que era fantástico, já falecido. Alguns anos depois desse meu livro, ele desencarnou. Sim. E eu
fiz uma autobiografia dele, tá? Do padre, e consegui, no lançamento, levar umas 400 pessoas. Olha. Os espíritas, evangélicos, católicos, pessoal dos Alcoólicos Anônimos, escoteiros, Lions Club, tá? Claro, não era mérito meu, era dele. Mas, graças a Deus, aqui na cidade, na região, a gente tem tido uma média de 300 a 500 pessoas nos nossos lançamentos. Que legal. Legal. Tá? Eu sei que não sou eu, é o que está por trás das nossas obras. Isso. O projeto social, entendeu? É o projeto social. Tá? Graças a Deus. Que beleza, né? Inclusive, recentemente, esse é o último, viu, das nossas obras, tá? Que ainda não foi publicada por causa da pandemia. É um modelo maior, é diferente e tal. O homenageado não sabe, mas é uma figura da TV Sergipe, que é a líder de audiência aqui. E, assim, graças a Deus, está todo mundo aguardando essa obra e todos sabem que no fundo, é homenagear o cara, mas, sobretudo, se conseguirmos alguma coisa, é destinar à construção da nossa sede, aqui do João Pereira. E isso todos os cultos religiosos, políticos, amigos em geral, eles sabem disso, tá? Graças a Deus. Que legal. Valdo, uma outra pergunta que eu quero fazer. Seus livros são sempre editados ou só são... Porque eu vi que você tem muitos livros aí, mas você também tem livros virtuais, que eu até recebi um teu há pouco tempo aí. Graças a Deus, eu já publiquei impresso mais de 12 de poesia. Mais de 12. Tá? Que bacana. Mas tem bastante virtual também, né? Editei também. Uhum. Todos. Você me mandou um muito legal aí esses tempos aí. Muito todos legal. Todos eles já editei, já publiquei e tal. Entendi. Que bacana. Mas esse um sopro em versos também você escreveu para colocar muitas coisas, porque as pessoas perguntavam de poesia para você e nunca você publicava. Você me falou que, uma ocasião, que esse livro você fez com a intenção de publicar essas coisas, né? Para poder mostrar o povo. Para nossa alegria, esse livro nos rendeu o chão, o terreno da nossa sede. Tá? O primeiro espaçozinho para a construção da sede foi com a venda dele. Depois nós nos juntamos, os simpatizantes, frequentadores da casa, compramos um chão vizinho. Eu convidei um empresário católico para fazer uma palestra lá no nosso projeto social. Quando ele chegou lá, viu o projeto, eu levei ele para conhecer as duas áreazinhas vizinhas. Aí ele pegou a planta e disse, não, rapaz, não, isso aqui não. Eu digo, não, rapaz, o engenheiro que fez a planta foi esse senhor aqui. Ele disse, não, aí me abraçou o cara, disse, não. 100 e poucas crianças, mais de 80 mães, 2 chão desse é pequeno, não. O projeto de vocês é bem maior do que isso. E doou o nosso projeto 9 tarefas de terra. Tá? Se uma casa normal, uma tarefa dá para 14 casas, imagine 9 tarefas. E nós, a direção da casa, nos reunimos e não quisemos. Porque nós não tínhamos condição de... Agora, tivesse uma localização melhor. Aí ele insistiu, tentou, e a gente, com cuidado, ele foi lá, mandou nós comprarmos instrumento para todas as crianças. Nós interrogamos quem tinha interesse em tocar, em aprender música, compramos só para os que queriam, e o cara ficou insistindo e depois comprou uma tarefa de terra e doou a gente lá na área. Aí os chãos que nós tínhamos conseguido com a venda do livro, nós, sem ele perceber, nós passamos o nome dele. Aí, certa noite, lá, 12h30 da manhã, 1h da manhã, ele ligou para mim, rapaz, o que é isso aqui? Que documento é esse, rapaz? O que foi que eu lhe comprei para ter esse documento aqui? Eu disse, não, rapaz, a gente precisa construir, você deu a área, então isso não precisa mais. Ele disse, não, rapaz, venda e pega o dinheiro e começa a construção. Graças a Deus. Então, a área da terra já estamos, graças a Deus, para a construção já estamos seguros, graças a Deus. Eu acho que eu vou mudar o teu apelido. Diga. Eu vou mudar, em vez de poeta diminuto,
Eu vou dizer o poeta das causas sociais. Porque você tem sido aqui das causas sociais, isso é uma maravilha. O nome que você vai me botar, o nome que você vai me batizar, ele já está todo aqui. Basta colocar embaixo. Amigo de Valdir. Obrigado pela gentileza do amigo aí. E realmente somos amigos. Tá. Graças a Deus. Eu estava com saudade, viu, rapaz? Muita saudade. Tanto tempo sem se ver, rapaz. Pois é. Que coisa maravilhosa, viu? A gente vai se ver ainda. Com fé em Deus. Eu até vou falar um pouquinho nisso aí. Sergipe é um estado assim que eu particularmente julgo Sergipe como um local assim de muita arte espírita, de muitos espíritas aí, sabe? Sem dúvida. E eu queria saber, sabe, por exemplo, nós temos a Sheila Matos, né, que eu acho que ela tem alguma coisa a ver com a Federação de Sergipe, né? E até nós fizemos uma apresentação da peça lá na Federação. Eu não sei se nesse dia você estava lá. Eu soube. Foi muito lindo. Essa vez nós fomos levados pela dona Neuza. Casa do Caminho. Isso. Foi muito legal. E o que você pode dizer para nós, assim, por que a raiz espírita, da arte espírita, parece estar aí em Sergipe? Tem muito sergipano aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Nós temos um rapaz que trabalha na Rádio Espírita, e ele é lá de Sergipe. Temos aqui o cantor e músico, médico, o Dr. Fábio Fontes, que também é espírita, né? E desenvolve um trabalho maravilhoso aqui. Por que será que lá é um campo de arte espírita? Nós tivemos alguns grandes nomes da história do espiritismo, muitos grandes nomes da história do espiritismo. Bittencourt Sampaio, por exemplo, sergipano. Nós tivemos a felicidade de ouvir de Chico Xavier que, se tivesse que indicar alguém como homem de bem, seria Martins Peralva, sergipano da cidade de Buquim, tá? E entre tantas grandes almas que ao céu tudo sublima, desses grandes nomes grandes, conhecer meu Valdo Lima. Mas olha, nós temos aqui a Federação Espírita, nós temos grandes eventos nas casas grandes aqui. Por exemplo, o Campo do Brito Espírita hoje é um evento nacional. Maravilhoso, né? maravilhoso. Os eventos festivos da Federação Espírita são eventos nacionais. Tá? Então, as casas espíritas aqui têm o cuidado de trazer os grandes nomes para fazer participarem, dando vida, dando brilho aos nossos eventos. Tá? E há um cuidado, o estudo aqui é básico para a doutrina espírita, que todo mundo, todas as casas estudam, o projeto social está sempre pautado no que Kardec colocou na codificação. Então, assim, a gente vive. Você viu uma semana de festa em Campo do Brito. É verdade. Todas as cidades do estado estão lá no dia com a gente, tá? E, claro, Luiz Antônio não é tolo, começou a dizer que você vinha com a sua galera lá e não falta gente, né, rapaz? Então, não, mas o Luiz nos recebeu muito bem, ele, a esposa dele, a Sandra, né? Sandra Regina, Sandra Mara. Estamos muito bem acomodados lá e, nossa, foi um espetáculo, um show, assim, emocionante. Foram 3 dias, né, de shows e palestras, com uma multidão, né? Impressionante como reúne gente de todo mundo. Nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, Evaldo. E eu gostaria de que você desejasse os seus cumprimentos aí, se quiser se despedir, né, do nosso público aqui, né? E aí eu volto para fazer o encerramento com um pensamento. Eu vou recitar um textozinho como despedida. Eu vejo os olhos de Deus. Foi uma das obras na pandemia. Da cortina verdejante, da cama dos olhos meus, eu vejo os olhos de Deus, meigo, doce, cativante. E cada vez que alterno o foco do meu olhar, gigante e sereno está,
este olhar terno e eterno. E para que nós encerremos, me permita aqui exaltar a figura do Valdir Manfredini e a TV Espírita do Paraná. Muita luz e muita luz, que Jesus continue a nos guiar. Muito obrigado, Evaldo. Um abraço a todo o pessoal aí, a dona Sheila Matos, a dona Neuza, da Casa da Prece, o pessoal do Unidos da Fé, Sérgio, aliás, o Luiz Antônio, né? Sandra Mara. Sandra Mara, aliás, isso. Sandra Mara. Mas, para terminar, vamos só dizer mais um pensamento aqui. Mudar de atitude ainda é a melhor forma de pedir perdão. Muito obrigado por vocês terem nos ouvido e ficado conosco até esse tempinho aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, de coração. Eu que agradeço. Muita luz.